Irmão, confesso para você que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo. De mim, eu não vou saber falar nada para vocês, mas eu creio que o Senhor, que colocou no meu coração essa palavra, Ele também vai me ajudar. No meio da palavra, você vai pegar. Se tiver ligado no céu, vai saber que Deus está falando em nome de Jesus. Quando o pastor me deu uma oportunidade semana passada, eu estava até comentando com a irmã aqui, ele falou assim, traz uma palavra na quarta. Aí, isso aí foi no domingo passado, sem ser esse domingo o outro. Ele falou comigo no domingo, na saída do culto, e eu falei, tá bom, eu já tinha mais ou menos uma palavra preparada na mente, mas quando chegou segunda-feira e terça-feira, a semana já começou turbulenta, começou acontecendo muitas coisas, perturbando a minha cabeça de uma tal maneira que a minha mente fechou. Quando chegou aqui na quarta-feira, eu não consegui, eu falei com o pastor, não vai dar para mim não, porque a minha mente está realmente muito fechada. A gente sabe o limite da gente, né, irmão? A hora que dá e a hora que não dá. E hoje ele chegou para mim e me perguntou, eu falei, pastor, se eu ficar também procrastinando toda vez, eu nunca vou. A gente tem que fazer um esforço, porque o inimigo quer que a gente fique na nossa zona de conforto. Por quê, irmão? A gente na nossa zona de conforto, a gente pode até ser salvo. Se você for fazendo as coisas certas, você pode até ser salvo, mas você não vai ajudar a salvar ninguém. Mas se você sair da sua zona de conforto, a gente vai se mantendo salvo, a gente vai trabalhar para ajudar a salvar outras vidas. A luta do diabo contra a gente é o quê? Primeiro, que você não venha para a presença do Senhor. Quando você vem, ele tenta te neutralizar e te deixar parado, para que você fique estagnado só naquele nível espiritual. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a caminhar e progredir na presença do Senhor cada dia mais. Que nós possamos se esforçar, né? Eu estou falando até para mim isso, porque pela vontade própria minha, eu queria só ficar no mesmo lugar que eu estava, só me alimentando. Mas Deus seja louvado. Amém? Aí hoje, como vocês sabem, é um culto de estudo, graças a Deus tem pouca gente na igreja, só gente de casa, então a gente vai interagir aí, e eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor aí no livro de Neemias, no capítulo 1. Glória a Deus. Quantos conhecem a história de Neemias aqui? Todo mundo? Glória a Deus, isso que é bom, todo mundo conhece, já fica mais fácil. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Só até aí, irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, qual é a situação que o povo de Deus se encontrava nesse momento? Para a gente poder entender, eu vou voltar um pouco. O profeta profetizou 70 anos de cativeiro, porque o povo se afastou do Senhor. E como nós sabemos, irmão, no Velho Testamento, em várias passagens a gente vê o povo se afastando de Deus e Deus permitindo o inimigo vir sobre o povo dele para que o povo se voltasse para Deus. E aqui não foi diferente.
O povo se afastou de Deus, estava passando uma situação boa, favorável. Ao invés de fazer culto de ação de graça, eles se afastavam do Senhor. E o Senhor permitiu, quando eles se afastaram do Senhor, o Senhor permitiu o inimigo vir sobre o povo dele. E naquela época, o império que mandava na terra era o império da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E o Senhor permitiu que Nabucodonosor viesse sobre o povo de Jerusalém e fizesse um estrago. E se cumpriu a profecia que o profeta falou. Em 586 a.C., o povo foi levado cativo. E o tempo foi se passando, Nabucodonosor morreu, o filho dele pegou o poder. Depois a Babilônia foi invadida, a Babilônia caiu, os persas invadiram a Babilônia, e outro poder tomou conta daquela nação, que foram os persas. Em 516, o povo foi liberto. 516 a.C., que vai a contagem assim, não é isso, pastor? 586 a 516 foi o cativeiro babilônico. E o tempo foi se passando. O povo foi liberto do cativeiro, só que a capital de Jerusalém continuava com os muros quebrados, continuava com as portas queimadas, e o povo estava vivendo liberto, mas vivendo como se fosse escravo, porque ninguém tinha condição, irmão. Ele estava liberto, mas imagina você, 70 anos de cativeiro, quando sai tonto. Não tem como, ninguém tinha expectativa de vida. Quando um dos irmãos de Neemias chegou lá na fortaleza de Nição, onde ele trabalhava, já era no ano de 444 a.C., ou seja, o povo já estava fora do cativeiro há um bom tempo. Glória a Deus. E quem era Neemias, irmão? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele trabalhava na fortaleza de Nição. E eu estudando um pouco aqui essa palavra, irmão, eu descobri que Neemias nunca havia ido em Jerusalém, através da história. O pai dele foi levado cativo, ele nasceu no cativeiro. Só que a gente pode observar que quando Hanani chegou para falar para ele que o povo estava em desolação, estava vivendo na miséria, estava vivendo embaixo de opressão, ele chorou, ele jejuou e orou ao Deus do céu. Mesmo ele tendo nascido no cativeiro, ele foi ensinado pelo pai dele ou pela mãe dele quem era o Deus dele e as origens dele, de onde ele veio, irmão. Mesmo ele nunca tendo ido lá em Jerusalém, ele teve compaixão do povo dele de uma tal maneira que ele não só perguntou, ele orou, ele chorou, sem conhecer o povo, ele chorou. E é ali que começa a história de Neemias. Neemias, ele podia muito bem ficar lá na situação que ele estava. Por quê, irmão? Ser copeiro do rei não era uma profissão ruim, não. Simplesmente, ele comia antes do rei. Quando o rei ia beber um vinho, ele bebia o vinho para que o rei não fosse envenenado. Então, ele tinha uma vida boa no castelo do rei. A única coisa que poderia acontecer com ele era morrer envenenado, né? Porque nem tudo é mil maravilhas. A profissão era boa, só que tinha um risco. Se alguém tentasse envenenar o rei, ele morria primeiro. Mas vamos lá. Ele poderia ficar, irmão, na vida boa que ele estava vivendo, na área de conforto, na zona de conforto que ele estava vivendo. Mas ele decidiu, através desse sentimento que ele sentiu no coração dele, orar, jejuar e pedir a Deus direção para que ele pudesse fazer alguma coisa. E assim, irmão, é na nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer algo para ajudar alguém, mas não só basta a gente querer. A gente precisa orar e pedir direção a Deus e aguardar a resposta de Deus para que a gente possa ser bem-sucedido, irmão.
E assim ele veio, ele fez. No mês de... Ele começou orando, no exílio seco, no mês de Quisleu, que era dezembro. E ele foi orando até no mês de Nisan, que era março. Ele orou aproximadamente de 3 a 4 meses. Mas o que me deixou mais intrigado, irmão, foi que ele orou. Se ele era copeiro do rei, todo dia ele estava na presença do rei. Mas o rei só foi perceber tristeza na face dele depois de 3 meses. Eu estava estudando a Bíblia aqui, eu descobri que para chegar na presença do rei naquela época, você tinha que chegar com o seu semblante bem. Se você chegasse triste na presença do rei, ele podia mandar até te matar. Então, depois de 4 meses, depois de muita oração, muito jejum, ele teve na presença do rei. O rei olhou para ele e falou assim: Neemias, por que você está triste? Por que você está triste? Se você não está doente, só pode ser tristeza de coração. Neemias falou que temeu sobremaneira. Por que ele temeu? Porque ele achou assim: eu pareci triste na frente do rei, ele pode mandar me matar. Mas ele temeu sobremaneira e orou ao Deus do céu. E falou assim: como que eu posso estar feliz se a terra do sepulcro dos meus pais se encontra em desolação? E ele começou a conversar com o rei ali, e interceder, e o rei falou assim: e o que você me pede, Neemias? E Neemias falou assim: se for bem diante dos olhos do rei, que o rei me dê cartas, para que eu possa passar pelas províncias e chegar em Jerusalém. Porque ele estava morando na fortaleza de Nisan, era mais de 1.000 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, para ele chegar em Jerusalém para fazer algo pelo povo, ele precisava passar por vários lugares. E se ele fosse sem uma carta, sem a autorização do rei, os governantes da onde ele ia passar podiam falar muito bem que ele era um ladrão, que ele era qualquer coisa, e prender ele. Então, ele, além de pedir autorização a Deus, ele pediu autorização ao rei. Ele orou, Deus deu a direção e ele pediu a autorização do rei. E o rei deu cartas a ele. E além de ele pedir cartas, irmão, ele pediu também mais cartas para que o chefe das matas liberasse madeira para ele, para quando ele chegar lá em Jerusalém, ele não chegar de mão abanando. Por quê? Ele pediu as cartas, ele ia chegar com madeira para fazer os portões de Jerusalém de novo. E assim Neemias foi seguindo a trajetória dele, irmão. Mas eu fico mais intrigado, irmão. Eu aprendi muito com o pai de Neemias. Porque apesar de Neemias ter nascido lá no cativeiro, o pai de Neemias não deixou de falar de Deus para ele. Eu aprendi, irmão, que independente do lugar que a gente esteja, independente da situação que a gente possa estar vivendo, a gente não pode deixar de ensinar aquilo que é certo para os nossos filhos. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele usa várias estratégias para poder convencer a gente, antes da gente vir para a presença do Senhor, várias estratégias que o Espírito Santo de Deus usa. E uma das estratégias que o Espírito Santo usou na minha vida foi através dos meus filhos. Quando eu olhava para os meus filhos, assim, há uns tempos atrás, eu olhava para eles e via meus filhos brincando, e eu ficava pensando assim: uma hora dessa eles vão ficar tudo sozinhos aí, só com a mãe. E aquilo ali começou a me incomodar. E já era o Espírito Santo tocando na minha vida, porque fazendo eu sentir um remorso pelas coisas erradas que eu fazia. Apesar de que, irmão, eu fazia as coisas erradas e queria que meu filho fizesse as coisas certas. Só que num certo ponto eu era hipócrita. Como que eu vou falar para o meu filho, não xinga, mas se eu estou xingando dentro de casa, não estou dando exemplo. Muitas das vezes não é o que você fala, mas a atitude que você toma é um exemplo que você dá. E assim
eu senti que eu deveria mudar de vida. Apesar de eu querer o bem dos meus filhos, eu não fazia o certo. E ali o Espírito Santo foi tocando no meu coração. E quando eu li essa palavra, eu lembrei disso. Apesar de qualquer coisa, o pai de Neemias nunca deixou de falar de Deus para ele. E se o pai de Neemias não tivesse falado de Deus para ele, Neemias não ia conhecer Deus, não ia conhecer a Bíblia, não ia conhecer a história do povo dele, e não ia ter a oportunidade de Deus levantar ele para ir lá, para levantar os muros de Jerusalém. Muitas vezes a gente, nem pode fazer, irmão. Mas alguém vai fazer depois, através daquilo que você falou. E Neemias continuou na caminhada dele. Ele chegou em Jerusalém. Chegou lá, ele ficou 3 dias sem falar nada com ninguém, irmão. Ele foi dar uma rodada na cidade para ver o que estava acontecendo, para ver a situação como é que era. Porque muitas das vezes, irmão, se a gente falar antes o que a gente vai fazer, vai aparecer vários empecilhos para tentar te atrapalhar. E ele fez o quê? Ele foi esperto, ele chegou, ele analisou o problema todo. Ele estava com uma guarda real que o rei liberou para ele, um soldado para ir junto com ele. Depois de 3 dias, ele começou a incentivar o povo a trabalhar para erguer o muro da cidade. Já tinha vindo Zorobabel, já tinha vindo para construir o templo. Esdras já tinha vindo para poder puxar o povo para perto de Deus. Mas apesar do tempo construído e o povo está se aproximando de Deus aos poucos, o muro de Jerusalém ainda estava caído. E às vezes é até assim na nossa vida, irmão. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está até se aproximando de Deus, mas ainda existe várias áreas na nossa vida que ainda precisa ser reconstruída. E ali, irmão, Neemias foi usado por Deus para começar a trazer de volta a dignidade do povo de Israel. E ali começou a incentivar várias pessoas. O capítulo 3 ali fala o número de pessoas que trabalharam na construção. Irmão, o cara era tão usado por Deus que ele conseguiu convencer metade da cidade a trabalhar na obra. Ali tinha gente do mais baixo ao mais alto patamar trabalhando junto com ele. E ele organizou e começou a trabalhar, e a obra começou a ser feita. Só que é o seguinte, irmão, quando você começa a fazer algo para Deus, sempre vai se levantar alguém ou alguma coisa para tentar fazer você parar. Quando ele chegou na cidade, tinha 3 cidadãos lá, Sanbalate, Tobias e Gesem. Quando ficaram sabendo que eles vieram para ajudar na construção do muro, para restaurar os muros da cidade, eles se arderam em ira, irmão. Por quê? Eles estavam satisfeitos com a situação que Jerusalém estava passando. E assim é na nossa vida. Tem gente que vê a gente caído no fundo do poço, não faz nada para te ajudar. E quando alguém vai fazer algo para te ajudar, ele ainda tenta desmotivar a pessoa. Não vai não, isso daí não vale mais a pena não, irmão. Deixa do jeito que está. E assim Sanbalate e Tobias fizeram. Ele chegou, quando os caras ficou sabendo, arderam em ira. Por quê? Aí eles falaram assim, primeiro eles tentaram atacar no psicológico, desanimar. Falou assim, o que faz esses fracos hebreus, esses fracos judeus? Será que eles vão reconstruir esse muro em um só dia? Aí o outro falou assim, ainda se ele conseguir reconstruir, se uma raposa subir em cima, tomba o muro. Olha só o diabo como é que é. Não faz isso não, que não vai valer a pena. Só que Neemias estava focado, irmão. Ele não saiu de lá de Suzã porque ele queria somente. Ele saiu de lá debaixo da direção de Deus. E quando você está debaixo da direção de Deus, pode quem quiser tentar te atrasar, que não vai conseguir. É por isso que eu falo, irmão, não adianta a gente querer fazer. A gente precisa da direção de Deus. Porque o inimigo vai se levantar e vai se levantar bonito. Muitas vezes eu tenho vontade de fazer muitas coisas. Só que eu tenho orado e tenho pedido a Deus, Senhor, me dá uma direção para me fazer isso.
Porque se eu for sem sua direção, eu vou cair no meio do caminho. Eu acredito, irmão, que Neemias descobriu o chamado dele através daquele sentimento que ele sentiu no coração. Ele estava lá no palácio, muito bem, com a vida dele boa, só que eu acho que ele não estava satisfeito com aquilo. E ele descobriu o chamado dele através daquele sentimento. Muitas das vezes a gente vai descobrir o nosso chamado assim também. É só a gente olhar o que incomoda a gente. O que te incomoda, irmão? Às vezes você vê um cara ali na rua, ali passando fome, aquilo ali te incomoda. Você sente a vontade de chegar, né? Falar de Deus. E aí? Talvez seu chamado pode ser aquilo ali. Mas você não pode simplesmente ir porque você quer ir. Você tem que orar, Senhor, é aquilo ali que eu devo fazer da minha vida. Ou talvez você vê assim, as famílias destruídas, talvez na área da família, você vê esse marido brigando com mulher, talvez você sente vontade de chegar ali, falar alguma coisa e tentar ajudar aquela família a ser restituída. Mas para quê? Para a gente fazer, a gente precisa de quê? Direção de Deus, irmão. Amém? E aí foi, irmão, Sanbalate e Tobias tentaram tanta coisa, que até uma falsa profetisa eles tentaram colocar no caminho de Neemias. A falsa profetisa foi lá falar que meteu uma falsa profecia lá para tentar impedir a obra. Só que como ele estava na direção, ele não caiu naquela. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmão, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja foi essa nessa noite. E eu peço a Deus que a gente possa ser parecido um pouco com Neemias. E que nós possamos, assim, além de querer fazer algo, além de querer crescer na presença do Senhor, que sempre nós possamos pedir a direção de Deus. E que nós tenhamos paciência de aguardar a resposta de Deus, porque a gente é muito ansioso, irmão. Às vezes a gente quer fazer tanto, que você ora, aí você não espera a resposta. Aí quando a gente vai fazer, às vezes dá errado. Mas Deus é fiel, irmão. E eu louvo a Deus para que nessa noite Ele possa nos direcionar e que Ele possa estar nos ajudando nessa caminhada, irmão. Amém? O que falar? O que falar? Tá o quê? Pois é, menino.